Aí, começando o DigiShow Entrevista aqui na TV Grão-Pará, e hoje vamos falar a respeito do lançamento do projeto Startup Pará. E para conversar conosco a respeito desse assunto, estamos recebendo o secretário de Ciência e Tecnologia aqui do estado do Pará, Carlos Maneschi. Que prazer receber você hoje aqui no DigiShow. Prazer e satisfação é minha, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite e aproveitar a audiência do DigiShow, que eu já sei que é muito grande pelo estado todo. Que legal, professor. Olha só, e esse tema, startup, é um tema legal e o lançamento desse projeto é mais legal ainda, né, professor? O que você pode nos falar a respeito desse lançamento do projeto Startup Pará? Então, Marquinhos, eu acho que para começar é preciso talvez criar aqui uma certa ligação com a ideia, com o que será, na verdade, uma startup. Não é? O que é isso? O programa é Startup Pará. Eu costumo dizer que Pará todo mundo sabe o que é. Agora, o que é uma startup? Muita gente nem sabe o que significa isso. Mas startup, e o termo é esse mesmo, mundialmente conhecido como startup, é um termo em inglês. Startup nada mais é do que um empreendimento, uma empresa, um empreendimento ou uma ideia que usa o conhecimento, usa a criatividade, usa a ciência, usa a tecnologia como base da sua produção. É um empreendimento que, diferentemente de uma empresa tradicional, trabalha mais com concepção, com ideias e muito menos com aquilo que a gente vê em empresas naturais que a gente chama de atividades no chão de fábrica. Uma empresa startup, considerada startup, muitas vezes não emprega tanta gente. São empresas que usam pouca mão de obra, mas mão de obra com muito mais qualificação. Por isso que os salários das empresas startups, são muito maiores do que de empresas tradicionais. Então, uma startup é exatamente isso. É alguém que tem criatividade, é alguém que usa a inovação, é alguém que usa a tecnologia, usa a ciência, usa o conhecimento como insumo da sua produção, seja ela de bens, seja ela de serviços. Então, o que o governo do estado fez? O governo do estado, desde o ano passado, lançou o programa Startup na sua primeira versão. O que nós vimos como experiência? Nós, a princípio, lançamos o edital, foram quase 200 propostas apresentadas, das quais nós selecionamos 40 empresas separadas em duas modalidades. O startup tem a modalidade que a gente chama de ideação, que é aquele grupo de empreendedores que tem apenas uma ideia, uma concepção e querem transformar essa ideia, essa concepção, em algum negócio. 20 propostas daquelas tantas foram selecionadas para participar do estágio posterior. E 20 também foram selecionadas na modalidade aceleração. O que é a modalidade de aceleração? É a modalidade que apoia empresas, e não apenas ideias, mas empresas já constituídas, mas que também usam o conhecimento e a criatividade como insumo da sua produção. Dessas 20 de cada modalidade, seja ideação, seja aceleração, ficaram 10 de cada uma. 10 de ideação e 10 de aceleração. Essas 20, portanto, no caso as 10 de ideação, vão continuar no programa e a partir de agora cada uma delas poderá receber até R$80 mil para a constituição de seu negócio. Na outra modalidade de aceleração, que são empresas já constituídas, cada uma dessas empresas vai receber até R$200 mil para promover a escala, o aumento da produção do seu negócio. Tanto uma ideia, tanto uma modalidade quanto a outra modalidade, o valor que cada uma receberá, ideação até 80 mil, empresas, aceleração até 200 mil, vai depender do plano de negócios que cada uma apresenta, e plano esse que foi aprovado por um processo de seleção que usou como avaliadores pessoas que realmente têm inserção muito grande, nacional e internacional, nesse tipo de negócios. Que legal, professor. E fazendo uma avaliação do edital anterior, né? Você tem algum exemplo que você pode nos dar a respeito de algum projeto interessante que apareceu?
Primeiro, Marquinhos, eu queria te dizer uma coisa que eu fiquei surpreso, como tanta gente, com a quantidade de pessoas, de propostas que foram enviadas. Eu disse a você que foram quase 200. E eu não imaginei, inclusive pelo curto espaço de tempo que nós tivemos para lançamento do edital, mantê-lo aberto, aceitando propostas, não imaginei que tivesse tanta gente interessada neste edital. Isso é uma coisa para mostrar para nós que há muita gente aí com ideias muito criativas e que, na verdade, estão à espera de um tipo de apoio para poder deslanchar e fazer com que essas ideias possam ganhar corpo e possam seguir no estágio, por exemplo, de um negócio, seja ele grande ou seja ele pequeno, mas seja um negócio, constituidamente um negócio. Então, primeiro, interesse de muita gente, muitas ideias latentes por aí, precisando de apenas um apoio. O governo do Estado fez exatamente isso nesta primeira versão. E a coisa foi tão interessante que nós, nesta segunda versão, que estamos agora por lançar o novo edital, nessa segunda edição, nós vamos aumentar o leque de tanto ideias quanto empresas apoiadas. Se no caso da primeira versão nós tivemos 10 ideias apoiadas e 10 empresas apoiadas, nós agora vamos dobrar esse apoio. Nós vamos passar para 20 ideias aprovadas e 20 empresas aprovadas. A tentativa, o que se espera de nossa parte, é que pelo menos algumas dessas ideias possam de fato ganhar projeção. É claro que esse tipo de negócio traz com ele muitos riscos, não é? Não é uma coisa certa de dar resultado, da coisa ir para frente. Mas o que a gente espera é que pelo menos entre essas 20, pelo menos 10 ou 20% delas ganhe de fato a projeção que a gente espera que elas possam ganhar. Isso seria muito interessante. Agora, é preciso também aqui fazer você me perguntava sobre se tinha já alguma ideia que eu poderia aqui anunciar. Eu vou falar aqui de duas especificamente. Uma é uma empresa que tem desenvolvido uma plataforma que é aquilo que eu chamo de um Uber de barco. Todo mundo sabe que é um Uber, mas nesse caso, o que essa plataforma faz é poder, a pessoa que quer, por exemplo, viajar de barco, ela pode, acessando a plataforma, comprar, primeiro receber toda o calendário de viagens, horários, dias, está tudo na plataforma. Depois ela pode comprar passagens pela plataforma. Pode despachar, por exemplo, assim, as bagagens pela plataforma, garantindo ali, por exemplo, como se faz num avião ou num próprio carro, garantindo, por exemplo, espaço para a sua bagagem. Mais ainda, ela vai conter dentro dela todas as informações necessárias para aqueles que se interessam pelo tema da navegação, não apenas passageiros, mas donos de empresas, pessoas de fato que vivem do negócio envolvendo a navegação. Então, é o que a gente chama de Uber de barco. Isso é uma ideia muito interessante. Uma outra também, tão interessante quanto, é o desenvolvimento de um material que se assemelha a um plástico, na verdade é um líquido que se transforma em um plástico, e que vai servir, por exemplo, para garantir a manutenção de alimentos, ou seja, vai garantir com que o alimento não perca as suas principais qualidades, inclusive o gosto, né? Por muito mais tempo do que se ele for exposto naturalmente, por exemplo, em cima de uma prateleira. Banana, Marquinhos, eu adoro banana, sim, mas eu gosto de comer banana até um determinado dia. Depois que passa desse dia, eu já não gosto de comer banana. O que esse material poderia fazer? Você aplica um líquido, esse líquido depois se assemelha a um plástico, mais ainda ele é comestível e ele é feito de material reciclado, portanto você vai retirar do ambiente material que está lá despejado, por exemplo, como uma garrafa PET, que vai levar 300, 400, 500, 600 anos para poder se decompor na natureza. Aí você pode usar isso como insumo para produzir este produto que vai fazer com que o alimento possa durar mais. Aqui a gente sabe, na nossa região, que é muito úmida, que a umidade ela acelera o processo de decomposição de alimentos, de frutas, de cereais, ou o que você quer. Então isso é uma ideia que, de fato, se der certo, e a gente espera que dê, isso vai garantir, vai ter uma projeção extraordinária. E aí a gente falando de startup, né, que fala de startup, vou dar
Vou dar uma ideia aqui, assim, um exemplo que todo mundo vai entender a importância do que significa uma startup. O Facebook, né, a Apple, começou na garagem do Steve Jobs. Tinha a ideia, a concepção, um talento extraordinário, né, e começou numa garagem, depois ele conseguiu escalar de forma artesanal, depois ele conseguiu os apoios suficientes para poder fazer o que é hoje pelo mundo a Apple. Outra coisa, o Facebook, do Mark Zuckerberg. O Facebook iniciou como uma startup, uma ideia, apenas uma ideia, que depois se transformou neste grande negócio. Hoje, os bilionários no mundo são cada vez mais jovens. Qualquer um percebe isso. Por quê? Porque agora esse processo de digitalização do mundo moderno permitiu, por exemplo, que esses avanços tecnológicos pudessem se dar num tempo cada vez mais curto. Então, esses jovens que estão por aí, e aí é a ideia de lançar o startup, esses garotos que estão por aí com uma ideia, pode agora pegar um recurso do governo do estado e aí desenvolver aquilo que é apenas uma criação artesanal, muitas vezes, que aquilo possa virar um grande negócio. Que a gente possa, no Pará, ter um Mark Zuckerberg, ter um Steve Jobs aqui para Paxibé como nós. Olha só, e falando de números, né, professor, o que você pode nos falar a respeito de números, o valor total e quanto cada Olha, projeto pode receber? Assim, grosso modo, uma conta muito rápida, eu disse que vão receber recursos 20 propostas na modalidade de ideação da ideia, até R$80 mil cada uma. Se você multiplicar 20 por 80, dá 1.600.000. Então, na modalidade de ideação, até R$1.600.000 serão possíveis de ser fornecidos. Na modalidade aceleração, que é aquela já de empresa constituída, são 20 de R$200 mil cada um. Portanto, até 4 milhões. Se nós somarmos as duas modalidades juntas, nós temos aí 5.600.000 só para dar a empresas ou a empreendedores com ideias. Mais ainda, mas o projeto não custa apenas isso, porque nós temos todo o processo de gestão, né? Contratar lançamento digitais, contratação de profissionais para seleção, contratação de profissionais para treinamento, capacitação, qualificação. Tudo isso será feito dentro do nosso contrato de gestão que nós temos com o PCT Guamá, com a Fundação Guamá, um contrato de gestão. Ela fará a gestão do programa todo. E essa gestão do programa todo vai nos custar, nesta segunda versão, algo em torno de R$2 milhões. Então nós estamos falando aí, grosso modo, de quase R$8 milhões que o governo vai investir nesta segunda versão do projeto. E outra coisa também importante da gente lembrar é que nós estamos vivendo agora o dia 15 de outubro, e dia 15 de outubro é o dia do professor, né? E você, nada melhor do que você, para deixar uma mensagem para todos os professores que estão aí nos acompanhando nesse momento. Olha, Marquinhos, nós estamos vivendo agora um dia do professor muito diferente, né? Nós vivemos aí uma pandemia, um tempo de afastamento, não é, entre pessoas, um tempo de impossibilidade de aulas presenciais dos estudantes na escola, nas universidades. Para os professores, certamente foi um tempo muito amargo, não é? E que nós estamos agora olhando um horizonte um pouco mais promissor, tendo em vista o nível de vacinação já alcançado pelo país e pelo próprio Estado em particular. Então é uma comemoração de um dia extraordinário, né, de uma profissão extraordinária da qual me orgulho muito. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa que não fosse ser professor. Mas eu quero aqui dizer que, apesar deste momento tão difícil, tão marcante, em que perdemos pessoas, cada um de nós, inclusive eu próprio, já na vez que estive aqui, comentei sobre isso, né? Eu próprio passei um tempo muito difícil, pessoalmente, perdi meu pai também para a Covid. Cada um tem um relato triste, né? Cada um tem uma marca, uma lembrança, de fato, que ficou amarga a respeito desse tempo que nós passamos. Então, nesse aspecto, o Dia do Professor é um dia, é comemorado, festejado, celebrado num tempo atípico, né? Com os professores afastados da sala de aula, como eu disse. Mas o que eu quero dizer, assim, de uma mensagem otimista? Eu sou alguém muito otimista. E a gente já vê pela frente um horizonte em que a gente já, muito brevemente,
voltará às escolas, voltará aos bancos das universidades e poderá de fato conviver e ter a integração tão importante, sobretudo para aquelas crianças mais novas, que vão ver que é na própria escola que elas começam a ter a primeira interação social fora do ambiente da casa, da sua família. E isso é fundamental para o processo de formação cognitiva e, ao mesmo tempo, psicológica de cada pessoa, de cada criança e, portanto, de cada pessoa mais adiante, de cada adulto mais adiante. Então, isso tudo precisa ser retomado, isso vai ser retomado, acredito eu, num tempo muito breve. E o professor, eu acho que ele é a figura na sociedade mais importante. Não um professor de universidade como eu. Eu sou um professor de universidade e eu sou capaz de compreender que a importância do professor de universidade não é comparável à importância do professor do ensino básico, né? Porque esse sim é que trabalha na formação cívica daquele que vai ser o cliente da universidade mais adiante. É que vai aprender de fato como se sociabilizar, como na verdade entender aqui a importância do que significa empatia, do que significa solidariedade, tolerância, capacidade de compreender a diversidade que longe de nos fragilizar, nos fortalece. Então, tudo isso, a escola é um ambiente perfeito e o professor é uma figura indispensável, absolutamente indispensável. E mais do que tudo, as tecnologias modernas, novas tecnologias de educação, de informação e comunicação usadas no processo de ensino-aprendizagem, eles são muito importantes para, inclusive, estimular os alunos, para tornar, inclusive, o processo de ensino-atividade mais dinâmico, que precisa ser mais dinâmico, e, ao mesmo tempo, também usar essas ferramentas como forma até de atrair o aluno. Hoje não se concebe mais o aluno sem a utilização do celular, sem a utilização de um computador, e, portanto, essas ferramentas têm que ser trazidas também para dentro da escola. Os professores precisam se capacitar para isso, para este novo momento, mas a tecnologia não substitui em nenhuma medida a figura e a importância e o protagonismo do professor. Portanto, eu estava dizendo que, para mim, é o ser social mais importante na formação de uma sociedade que se quer mais justa, mais inclusiva, muito mais capaz de promover um ambiente de paz para todos. E aí, então, com esta manifestação, com este otimismo, com esta mensagem que eu gostaria de dizer que nós estamos passando um tempo difícil, vamos superá-lo e o professor vai voltar à sala de aula para manter, de fato, a sua importância e, mais do que tudo, fazer com que a gente possa muito rapidamente voltar, né, a desempenhar com a mesma qualidade a educação no país, no Estado, de novo, em particular, e que certamente o próximo ano, no próximo dia 15 de outubro, a gente celebre com muito mais capacidade de interagir entre nós próprios. Ah, que legal, professor. Muito obrigado. Os meus parabéns para você pelo Dia dos Professores e os meus parabéns também pelo lançamento desse projeto maravilhoso que, nesse momento que estamos vivendo, realmente que todo mundo se enxugando, né? Então fica muito mais fácil de conseguir recurso para realizar o sonho, às vezes, que é realizar um projeto como esse. Muito obrigado, leve o nosso abraço a toda a sua equipe. Eu que agradeço, Marquinhos, mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Tá ótimo, gente. O Digi Show Entrevista fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista em todas as nossas plataformas digitais. Um grande abraço a todos.